Olá, boa noite. Vamos começar mais uma live com o Prof. Skillay. Eu sou Raquel. Boa noite, professor. Boa noite, Tudo tudo bem? bem? Hoje nós temos um convidado muito especial, professor e escritor Marcelo Mena, que está nos dando a honra, né, de ser nosso convidado, ter aceitado esse convite. Muito obrigada, professor. Não, obrigado a vocês que mandaram o convite, eu fico feliz. Nós somos um grupo de professoras, né, que dividimos semanalmente, 2 vezes na semana, dicas de leitura, né? Eu falo aqui de Mato Grosso do Sul. Temos professoras, a professora Adriana, a professora Dudu, questão do Espírito Santo, a professora Elisângela do Espírito Santo também, a professora Cláudia de Sorocaba, a professora Aline da Bahia, e a professora Andréia, lá do Pará. Então, estamos em alguns estados. Bom, professor, fique à vontade, tá uma honra tê-lo aqui conosco e dividir uma dica muito especial de leitura, né? É até uma grata surpresa para nós, né? E os nossos convidados saberão por quê. Bom, primeiramente, eu gostaria de apresentar, né, o nosso convidado aqui. Marcelo Lemes Mena nasceu em 6 de dezembro de 1972 na cidade de Sorocaba, São Paulo. Casado com Elizabeth há 28 anos, tem duas filhas maravilhosas, Débora e Marilisa. É formado em Psicologia Social e Antropologia, licenciatura em História, bacharel em Teologia, Astrofísica Geral do Observatório Nacional. Já trabalhou em diversas empresas da cidade de Sorocaba e região, escreveu e já ensinou peças teatrais, trabalhando também na área de ventrílocos e fantoches, no qual tiveram destaque os bonecos Nina e Vovô Quincas, hoje muito conhecidos em escolas e entidades filantrópicas. Que É bacana! verdade. Trabalhando como professor de História, Filosofia, Teologia, Elétrica e Eletrônica. Que percurso, professor! E também, não para por aí, né? É autor de 6 livros: As Aventuras de Jorge, As Aventuras de Jorge na Busca dos Imortais, As Aventuras de Jorge na Terra de Aquemelon, Isso. Cantares de Salomão, só para casais, né? Cristale, uma filha de outro mundo, e As Aventuras de Jorge na Guerra de Torrânio. Inclusive, deixa eu até tentar mostrar aqui. Cristale, né? Isso. Tem umas aqui. Professor, muito obrigada, tá? Obrigado a A vocês. palavra é toda sua, fique à vontade. Tá, joia. Obrigado. Para mim é um prazer enorme estar participando mais uma vez com vocês aí do Prof. Skillay, que é uma coisa que eu falo que é necessário, né? Porque a gente percebe hoje, principalmente no nosso país, uma dificuldade muito grande na questão da leitura, não é? Sim, É, eu falo como não só como leitor de livros, mas também como autor, não é? Que a dificuldade que se tem para poder produzir um livro, para poder colocar a público, são muitas burocracias, muitas coisas que dificultam realmente a vida do autor. E ele se torna caro o livro, né? E infelizmente hoje a gente fala que na questão até de ter o incentivo do próprio governo, a gente está tendo um retrocesso, né, nessa questão, infelizmente. infelizmente, né, e acaba prejudicando muita gente, acaba prejudicando principalmente escolas, professores e tudo mais, que usam, né, os livros como parte de leitura, e é uma necessidade, eu falo assim, porque se nós formos um país, um lugar sem cultura, infelizmente, nós vamos sucumbir à situação realmente de difíceis que ocorrem, né?
Então, por isso que eu acho que a leitura ela é importantíssima na vida das pessoas e é uma coisa que eu falo que eu me apaixonei desde pequeno, a questão de livros, você entrar nesse mundo. Eu sou fascinado, sou apaixonado por ficção, não é? Então, desde criança, não só livros, mas filmes, tudo que a gente assistia do que era. O que era ficção no passado, hoje é realidade, né? É incrível. Porque eu falo assim, a gente imagine você, nós estamos aqui conversando num aparelho de celular, né, via internet, vendo a imagem. Isso na época que eu era criança era coisa que ninguém pensava, só tinha em filme, né? E até livros que a gente lia no passado, você fala, meu Deus, hoje tudo virou realidade, né? Então, eu falo, a partir do momento que você começa a ler, a sua mente se abre, ela te faz viajar, te faz pensar, ajuda muito na questão até do seu vocabulário, palavras que vão surgindo novas e, assim, cria realmente uma situação diferente para cada ser humano. Eu falo que os países que realmente valorizam a leitura, que têm essa facilidade, são países realmente desenvolvidos que têm uma outra mentalidade. E é o que a gente precisa, né? É o que a E gente o realmente Brasil precisa. ocupa um lugar muito baixo, né, no ranking de leitura. Eu falo, se você perguntar para um brasileiro, qualquer brasileiro, quantos livros ele leu esse ano, não é? No ano todo, raramente é um livro, não é? É que nem hoje, eu conversava com uma aluna, ela tem uma coletânea que ela comprou, são 5 livros, cada livro 650 páginas. E ela vai falar assim, eu quero ver se eu termino hoje esse aqui, porque eu já quero pegar o próximo. Então você vê que existem ainda, né, crianças, adolescentes que já estão nesse momento. Daí eu falei, quanto você pagou? É um absurdo o preço, não é? Então, você percebe que somente pessoas com uma certa renda conseguem adquirir e cria essas dificuldades. Eu acho que uma coisa que eu sempre gosto de frisar, principalmente nos meus livros, é a questão é, deixar uma certa facilidade para as pessoas, principalmente que não têm a renda suficiente para fazer essa aquisição e muitas vezes, por isso que eu falo que eu coloco meus livros disponíveis gratuitamente na internet, porque eu falo que eu me lembro quando eu lancei meu primeiro livro e eu era assim, a dificuldade para você vender, a dificuldade para você se colocar como autor, não é, nas gráficas, fala nas impressões, nas editoras, é muito difícil, não é? Ainda mais que você que está começando, então fica difícil realmente. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei e falei, sabe uma coisa, eu vou colocar na internet gratuitamente para as pessoas baixarem. Aí a minha esposa brincou comigo e falou assim, viu, mas você vai fazer isso, as pessoas não vão comprar o livro. Eu falei, ó, tem um ditado que dá certinho, mais vale um bêbado conhecido do que um alcoólatra anônimo, não é? Ótimo. Então, se é para ser conhecido, vamos deixar liberado. Então, eu sempre faço, quando eu lanço o livro, logo, logo eu estou colocando para download, fazer baixada, para ter o acesso mais fácil, né? Das pessoas poderem ler, conhecer essas histórias, viajar. Eu falo que às vezes a gente cria esse mundo de leitura e quer que as pessoas participem, né? Quer que as pessoas realmente interagem, entrem dentro desse mundo que a gente já está vivenciando, vivendo e apresentando, né? Então eu falo que eu sempre fui apaixonado por leitura de ficção. Eu até eu falo assim, quando criança, eu tinha acho que 7 anos de idade, aqui em Sorocaba, que até vou entrar agora no assunto da Cristalen, né? Porque senão a gente começa e vai e... Inclusive, eu ia até perguntar como que surgiu essa ideia de ser escritor. Não sei se vai entrar nessa questão aí. Porque assim, eu falo sempre gostei de ler, né? E escrever eu já não era assim tão focado mesmo de querer escrever alguma coisa. Mas surgiu a oportunidade de eu falar assim, aprender a fazer teatro e de um dia surgiu alguém chegou para mim e falou assim, viu, você pode escrever uma peça? Eu fiquei, falei, uma peça? Porque eu tô com uma ideia assim, assim, dá para você fazer? Aí eu fiquei, falei, meu Deus, fazer uma peça de teatro?
Falei, nunca tinha pensado nisso. Aí eu peguei e falei, não, é fácil. Falei, eu faço, eu vou montar essa peça. E fiz a peça, escrevi a peça, montei a peça, fizemos a apresentação da peça, foi muito legal. A gente chegou a fazer uma apresentação dentro da FEBEM, hoje é conhecido como a casa, né? Aham. Dentro da instituição, para adolescentes que ali estavam. Foi um sucesso na época, foi muito legal. Que Maravilha. era, que era sempre assim, ó, eu gosto de fazer coisas alegres, divertidas, realmente com piadas, porque eu acho que de tristeza a gente já tem a vida, né? Então a gente tem que É. entrar num mundo totalmente diferente, né? E a partir dali eu comecei a escrever peças. Tem várias peças que eu escrevi, e até tem uma peça que eu, se Deus quiser, logo vai virar livro também, que é uma peça que eu fiz, que eu mesmo apresentei, um monólogo de um louco. E eu fazia o louco, né? Eu lembro que eu aluguei um salão. Eu falo, tem hora que a Gente, que gente pensa, você maravilha. fala, tem hora que a gente faz loucura, né? Eu falei assim, eu aluguei um salão, vendi ingresso, mas o ingresso era assim, você pagava tipo um valor, acho que não lembro se era 5, 10 reais, ou você pagava com um alimento. Porque eu entrei em contato com uma instituição de crianças carentes e tal. Falei, o que vocês precisam? Ah, a gente precisa de alimento, as coisas. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma peça de teatro e toda a arrecadação a gente faz a distribuição para vocês. E aí comecei a vender os ingressos e tudo, e falar, pessoal, se você quiser, pode dar uma doação de alimento e tal, tal. A gente conseguiu arrecadar um monte de alimento. O salão, eu aluguei o salão, paguei uma pessoa para poder fazer a apresentação para a gente, para depois eu fazer a peça de teatro. Eu lembro que foi assim, foi algo diferente. E aí eu fui e fiz essa peça que é o Louco Muito Louco, que eu falo um pouquinho sobre assim, o camarada ele foi preso no hospício, mas ele acaba, quando ele fala, ele começa a falar, ele acaba demonstrando que na realidade nós somos os loucos, né? Porque ele tenta mostrar o inverso dessa situação. Então são situações inusitadas que ele conta, engraçada, desde do momento que ele, por exemplo, no estacionamento para deficiente, e aí ele questiona isso e tal. Então tem muita coisa que acabou entrando nessa peça. E foi muito legal. Foram o quê? Foram 2 horas de peça. E Nossa, aí, 2 horas. Eu fiquei assim, até não imaginava que ia durar tanto tempo. Foram 2 horas de peça, o pessoal gostou, tudo. Eu falei, eu quero ver se vira livro, né? Então, eu quero ver se eu consigo trazer isso na vivência do livro. E aí eu falo assim, aí surgiu a oportunidade de começar a escrever, eu falei, poxa, eu vou escrever uma história. Até a história do Jorge, ele que eu até comentei na live quando eu fiz com a Cláudia, né? Que foi justamente a questão assim de tentar envolver a questão científica, a questão religiosa, a questão do passado, né? Que fala um pouquinho sobre a questão da existência de seres humanos no passado e tudo. Então, e eu resolvi fazer um livro justamente com uma ideia de ficção, né? Criei uma história em cima disso, coloquei o personagem, tudo. E deu certo, lancei o primeiro, depois já saiu o segundo, lançou o terceiro, já saiu o quarto. Agora não vem fechei, mais falei, por aí. precisava parar. Aí, nesse meio intervalo do terceiro para o quarto, surgiu a Cristalin, né? Que eu ainda estava projetando o último do Jorge para saber como que eu ia encerrar esse livro. E aí surgiu a ideia da Cristalin. A ideia da Cristalin foi assim, de um dia para a noite, que surgiu e eu escrevi esse livro, acho que foi em questão de um mês e meio. Um mês e meio, Nossa, todo dia escrevendo, porque eu falava até para minha esposa, eu falava assim, eu preciso escrever porque eu não quero perder tudo aquilo que eu já tenho na cabeça, porque eu sei que se eu desse um tempo, eu ia perder muita coisa. Eu falei, então então eu era um escrevi trabalho assim, diário na elaboração do livro, diário. todo E dia. como foi na quarentena, então, Ah, que foi do ano passado, então assim foi muito fácil, né? Para você ter tempo para escrever, você tinha bastante. E aí peguei, aproveitei e fiz. Porque o que que acontece? Eu estava assistindo um documentário, né, sobre. Eu estava assistindo um documentário na Netflix que nada tinha a ver com disco voador, essas coisas, nada.
E, de repente, do nada, surge numa história deles, era um documentário, sobre a questão de abdução, algumas pessoas que foram numa cidade americana e tal. E eu parei para pensar, né, mostrando a data, a época, tudo. Eu falei, caramba, eu tinha 7 anos de idade, a gente estava na casa do meu avô tinha uma chácara que ficava aqui, já para a saída de Sorocaba, numa estrada. E eu lembro que a gente estava à noite, né, nessa chácara do meu avô, e foi até na cidade de Sorocaba ficou conhecido como a Noite dos OVNIs, né, que foi o dia, acho que foi 9 de janeiro de 79, olha só, em 1979. Que é mais ou menos a época que surgiu a ideia do documentário na Netflix, acho que é a Netflix que fez, eu acho. E aí eu falei, caramba, foi na mesma época, né? E aí comecei a pesquisar tudo, aí acendeu a luz, né? Falei, caramba, porque eu lembro que eu era criança, a gente chegou a ver as luzes. Tem um morro que fica em Sorocaba, que agora já não tem mais, destruíram tudo, que era o chamado Morro da Mariquinha, né? E esses OVNIs, eles apareceram em cima do Morro da Mariquinha. Uma pessoa pediu socorro porque o carro parou e ele via aquelas luzes em cima do morro, achou estranho, chamou a polícia. A polícia chegou no local e chamou outras viaturas porque ninguém sabia o que era. E aí diz que ele chegava a dar sinal com o farol e as luzes respondiam. Então foi um Nossa. negócio assim muito intrigante, mexeu com muita gente na época. E a partir E disso surgiu o documentário da Netflix. isso, daí surge até acho que saiu até no Fantástico na época. Existem várias histórias, tudo, pessoal que viu e viram, né? E eu lembro que eu era criança e a gente chegou a ver as luzes, porque da chácara do meu avô era possível ver. E eu lembro que a gente estava na chácara, a gente chegou a ver as luzes no céu e meu pai chegou e falou assim, mas tá estranho aquilo, né? E depois no outro dia surgiu nos jornais, no noticiário, que até fotógrafos tiraram foto das luzes e tudo, falando sobre a questão dos OVNIs. Aí foi um ano assim, todo mundo indo para lá no Morro da Mariquinha para tentar filmar e tal. E beleza, passou. E quando eu assisti o documentário, me veio a ideia de novo. E lembrei disso, né? Aí me veio a ideia da Cristal. Aí, o que que eu pensei? Eu fiquei assim, falei assim, imagine você ser abduzido, imagine você passar por uma situação dessa, né? Se é verdade ou não, e não importa. O importante é que a nossa imaginação voa e Né? vai longe, né? E aí, e esse foi um livro, porque assim, quando eu escrevo, cada capítulo, às vezes algumas passagens, eu passo para minhas filhas, eu passo para minha esposa, ou às vezes passo para amigos que são de outras cidades. Eu falo, dá uma lida, vê se o que que você acha, qual é a opinião, né? Para a gente tentar, pelo menos, entender se realmente vai ser bom, se não vai, né? E aí, eu peguei, mandei, mando para eles e tal. Mas só que o da Cristal, eu falei, não, eu não vou mandar. Porque eu não quero receber opinião de fora. Eu quero pôr as ideias Nossa, e fazer. Eu vou fazer, depois que tiver pronto, eu mando para eles lerem, né? foi uma E foi o que elaboração então aconteceu. diferente dos demais livros. Totalmente, totalmente. Porque como eu tinha uma ideia fixa, eu falo assim, eu sou muito sistemático nessa questão, porque eu gosto das coisas tudo regradinha, tudo certinha. Então eu falei, eu vou escrever a minha ideia, o que eu tenho, depois eu mando. Que daí, se alguém tiver uma outra opinião, tiver algum outro pensamento, aí eu vejo se eu mudo ou não, né? Aí eu escrevi direto, daí minha esposa, você não vai deixar a gente ler? Eu falei, não, vocês vão ler só no final. E aí, depois que eu terminei, passei para elas, ela falou assim, nossa, que legal, ficou muito bom e não sei o quê. Eu falei, que maravilha. Então, falei, já entendi como realmente teria que ser. E a ideia da Cristale é não só aproveitando o pensamento que eu falo dos discos voadores, essa questão de OVNIs e esse imaginário que surge da população e tudo mais, eu falei, eu queria também colocar uma criança e tentar envolver a questão da vida atual que a gente está hoje, não é? Porque eu falo assim, hoje a gente sabe de muitas crianças que acabam sofrendo porque os pais separam,
às vezes, sim. nem agora, essa época de pandemia, a gente teve pessoas que a gente conheceu, que nem eu conheço, a gente conhece uma criança que tem 15 anos, morreu o pai, morreu a mãe e morreu o avô. Então, quer dizer, perdeu a base que ele tinha, né? E agora está indo para casa da avó, para ver o que, que vai ser feito, para pensar no que vai resolver. Então, você pensa, o que, que passa na cabeça dessa criança hoje, né? Como que fica, E- né? então, era uma coisa assim que a gente para pensar, fala assim, as crianças hoje, elas sofrem muito. Elas são como se fosse um receptáculo de emoções, porque o que acontece à volta delas, elas recebem isso, né? E isso acaba interferindo na sua própria, eu falo assim, no seu caráter, no seu A formação, desenvolvimento, né? em tudo, né? Então é realmente muito difícil. A gente hoje, por exemplo, eu falo que às vezes eu observo pessoas da forma que elas são, como ela se comporta, eu falo assim, alguma coisa lá atrás aconteceu. Porque para ela ter essa questão da fala, a questão do movimento, a questão da atitude, do comportamento, é alguma coisa que aconteceu lá atrás. Porque isso foi influenciado, influencia, não é? Já, eu já vou entrar na questão de Freud e tudo mais, né? Mas a minha ideia era justamente essa, de colocar a história de uma criança e tentar mostrar isso, né? Por isso que o nome dela é Cristale, né? Porque quando a gente tem um vaso de cristal, a gente toma o maior cuidado, né? Eu Tem lembro que que ter minha todo avó um tinha cuidado na escolha do nome, né, é, dessa criança. a questão da forma que ela que você tem que cuidar, manter. Eu lembro que minha avó tinha uma vasilha de cristal, meu Deus do céu, a gente não podia nem chegar perto, não é? O medo de quebrar, o medo de trincar, o medo de tudo que podia acontecer. E aí eu falei assim, vou colocar esse nome, e era um nome provisório, que eu falei, vou colocar Cristal, mas é um nome provisório. E acabou ficando, não é? E o que acontece? A Cristalin, ela surge de um relacionamento de um ser humano com um extraterrestre, não é? Uma extraterrestre fêmea se apaixona pelo Marcos, que é o pai da Cristalin, né? E, e aí, quando, por exemplo, ele foi abduzido, ele fica alguns dias dentro da nave espacial, a extraterrestre se apaixona por ele, eles acabam tendo um relacionamento, tudo, não é? E aí surge a Cristale. Só que quando a Cristale vai nascer, ela já não está no planeta Terra. E o Marcos, que é o pai dela, foi colocado na Terra e apagaram a mente dele, né? A própria mãe da Cristália apagou a mente do Marcos. Então ele não lembra de nada. Ele só lembra que ele estava numa fazenda, né, à noite, e ele escutou um barulho no meio do mato, e de repente, depois de 4 dias, ele aparece pelado no meio do mato, não é? E sem saber o que aconteceu, não é? E todo mundo achava que ele tinha ficado louco. E ele mesmo já achava que ele era louco, aconteceu alguma coisa O com que ele. aconteceu? Nossa, Então é tudo meio doido. Eu falo que às vezes dá umas ideias na cabeça da gente. é fantástico. Aí, aí eu falo assim, daí a mãe da Cristalen, porque que lá no Terásic, que é o planeta que ela vivia, existiam leis, né? E jamais um extraterrestre lá, eles lá poderiam ter um contato com um ser humano. E a mãe da Cristalen, ela é condenada por causa disso. Só que não pode ser condenada porque ela está grávida. E eles também não podem matá-la porque tem uma criança. E pela lei de Terásic, a criança também não pode ser morta, porque ela é uma inocente. E aí, então, quando nasce a criança, a mãe dela é condenada e ela, então, ela é exilada do planeta. E aí o tio dela, que é irmão da mãe dela, manda ela trazer ela para a Terra e que devolva para o pai que se vire com ela. Na cabeça da criança. Você imagine, né? E aí a Cristalen vem para o planeta, ela não conhece nada do planeta. Só que como ela é uma genética diferenciada,
ela se adapta ao local. E aí ela vai ter, eu falo assim, ela tem poderes, ela tem algumas coisas que ela consegue influenciar as pessoas à sua volta. É, mas agora eu falo assim que o que eu achei o impacto maior foi justamente a questão do Marcos. Quando ele recebe a menina. E como assim ela é filha dele, não é? Ele E não se como que ele vai lembra. cuidar? Então é coisa doida. E ela fala assim, até ele tentar, ele é solteiro, né? Ele não conseguiu ter nenhum relacionamento com ninguém, justamente por causa desse problema que ele teve. Que inconscientemente ele também ainda era apaixonado pela mãe da Cristal, né? Só que ele não conseguia ter nenhum relacionamento. E agora ele tem uma filha. E aí essa menina vai tentar mudar a vida do Marcos, porque vai ser uma mudança totalmente, né? Vai trazer aí um comportamento diferente, ele vai ter que tentar fazer com que ela se adapte ao planeta. Ela começa a ver e já começa a se tornar crítica também, porque ela é uma criança tipo de 11 anos. Uma coisa que ela chega porque ela está com fome e ele tem que ir numa lanchonete com ela. E aí ele chega e fala, eu tenho que pagar um lanche. Como assim pagar? Vocês pagam para comer? Ela fala, não, interessa que não tem nada disso. Lá tudo é gratuito. Lá a gente come, porque é uma coisa de sobrevivência. Se tem que sobreviver, não tem que pagar pelo que comer, não é? Então começa a surgir Sim. essas críticas dela também. E aí ela é uma criança de 11 anos, ela vai tentar se adaptar a esse mundo, se adaptar às pessoas. E o pior, existe o governo que descobriu a descida do disco voador, já estão atrás dela, sabe que existe um extraterrestre na Terra e eles estão tentando localizar. E sabem que é uma criança, porque foi feito filmagens e tudo mais. E essa E criança, ela também, tem essas características, assim, que se sim, desenham de um extraterrestre? até quando foi feito, que a capa do livro, até tenho aqui, Tem ó. até o copo É, aí, é a capa. você Ah, viu que chique, ó, tem aí até eu vi, o. nossa, olha só que chique, maravilha. E até a minha filha falou assim, ela que faz a capa do livro, né? Ela que Ah, o desenha, desenho é ela dela. que é dela. Ela que fez, ela falou assim, pai, a Cristale é assim, ó. Deixa eu ver se dá para aparecer aí. Aqui. Aí, ela falou assim, Aham, pai, dá, dá. essa é a Cristale. O que que ela fez? Ela falou assim, eu quero colocar um rosto semelhante ao que seria de um extraterrestre, com um olho um pouco maior, mas com característica humana também. Eu falei, então essa é a Cristale, né? E aí ela vai tentar se adaptar. E aí tem o governo atrás dela, né? O presidente do Brasil, porque eu falei, eu quero fazer um negócio brasileiro. Porque a gente tem muita influência externa do exterior, dos Estados Unidos, não é? Eu falei, como seria se houvesse um extraterrestre no Brasil? Como seria a perseguição do exército brasileiro atrás desse extraterrestre, né? E aí você coloca as críticas também, né? Que nem o próprio O soldado, humor, que nem o né? tenente, né? Que o tenente que está indo atrás para tentar descobrir quem é, ele espera que ele vai ter um carro todo equipado para poder fazer toda essa pesquisa e tudo mais. Na realidade, o exército dá um fusca para ele, né? Ele fica revoltado, né? Então entra todas essas histórias no meio do caminho. E é uma sátira também, né? Eu falo assim, você dá muita risada com as histórias, você se comove com ela também. Ela tem poderes, ela é capaz de tentar influenciar as pessoas que estão à sua volta, né? Como se fosse uma parte telepática dela. E aí, fora isso, tem também como fala, os caçadores de UFOs, né? Que são uma sociedade à parte que também estão atrás dela, porque ele sabe que se o exército pegar, vai acontecer igual o que aconteceu com o ET de Varginha lá, não é? É. Ficou só na história. E aí eles também querem pegá-las de vez para falar, não, porque se nós pegarmos esses extraterrestres, nós vamos mostrar para o mundo. E aí ela fica essa dificuldade. E o pai, além de tentar se adaptar a ela, tem que tentar salvá-la dessas situações. E aí acaba criando essa história. Tem
E tem muita coisa. Eu falo, se não vou contar todo o livro, vai E, ficar. e o pai, em todo esse tempo, assim, toda a lembrança que ele tem da filha é só a partir do momento que ela chega já perto para ele. Em nenhum Só momento para isso. desperta nenhum sentimento remoto, ou é muito Então, spoiler falar nisso. na realidade, o que acontece é assim. Quando a Cristalen chega, como eu falei, que ela já tem essa parte telepática dela, ela A fala Dudu para tá ele falando que. conta. Eu falo assim, que nem essa parte telepática dela, né? Ela fala para ele que. Ela conta o que aconteceu. E aí ele fica, imagine, né? Que isso, essa história e tal. Daí eu falei, então vem cá que eu vou fazer você lembrar. Porque a minha mãe apagou a sua mente. Então quer dizer que ela consegue fazer essa alteração, né? Aí, quando ele lembra de tudo, ele falou: caramba, agora eu sei o porquê de tudo que minha vida tem sido um fracasso, não é? Agora eu sei que agora foi o que aconteceu, né? Daí que ele reconhece ela como filha, daí já acaba criando aquela a parte emocional da ligação dele com ela. E aí ele consegue lembrar, olhando a fisionomia dela, ele lembra da extraterrestre, né? Que foi uma paixão de poucos dias, né? E e eles vão tentar se adaptar. E eu falo assim, aí nesse meio tempo também vai surgir mais um grupo de extraterrestre que também estão interessados na Cristalen, porque como ela é tanto terráquea como extraterrestre, então existe nela algo que realmente para eles é importante, que eles querem pegar, porque eles já estão no planeta, não é? Que aí até apareceu esses dias um vídeo na que foi um vídeo americano que foi liberado, não sei se você chegou a ver, Não. que a Marinha Americana filmou um OVNI descendo no mar. Eles filmaram e foi deixado agora, parece que na internet, e foi declarado pelo governo que realmente é um OVNI, eles não sabem o que é. Que estava no ar e depois ele pousa na água e some, desaparece. Eles falam que estava no radar, é algo realmente físico, mas não se sabe dizer o que é, então por isso é considerado um OVNI. E aí eu falei, caramba, eu criei a história da Cristal e nesse meio tempo tem uma civilização extraterrestre no fundo do mar. Que eles estão Bem morando no no fundo do mar, nascimento da mas Cristale. é. Aí eu falo assim, estão no fundo do mar, estão interessados na Cristalen também. Aí você imagine o desespero do pai. Tem o presidente querendo pegar a Cristalen, você tem os ufólogos querendo pegar a Cristalen e agora os extraterrestres tentando pegar ela. E ele vai tentar de todas as formas tentar fechá-la, tentar socorrê-la, porque agora ele sabe que é a filha dela. E eu falo nessa situação, por trás, né, psicologicamente falando, é o sentimento de todo pai e de toda mãe, né? De evitar que os filhos, né, sofram as dificuldades que o mundo à nossa volta oferece, não é? Porque se você pensar são três, eu falo que são três situações que ela vai estar nesse impacto, a mesma coisa acontece com as crianças hoje. Elas não têm só a questão do impacto dentro da família, mas dentro do mundo externo também. Não é? O que os outros falam, o que os outros dizem, o bullying que ela sofre do lado de fora, o que ela sofre dentro da escola, o que ela sofre na rua, o que ela sofre vendo as outras crianças, a vida diferente que as outras têm dela. Então, de uma certa forma, No início você a... falou da questão das crianças, a marca que elas traz de tudo que cerca, né? E aí ela tem a marca da mãe, né? Do pai, é bem isso. metafórico isso, bem representado. Eu falo assim que é justamente para a gente parar para pensar. E até aparece depois já vou contar o final do livro, daí já não dá mais A graça. Dudu, acho que a Dudu tá perguntando, ó, É. ela tá perguntando, durante o livro passam os anos? Não, na realidade, assim, é feito é tipo em questão de semanas ou meses ali. É muito rápido. Ah, O aí tem desenrolar da outra história pergunta.
só naquele momento ali. É, e ela, porque assim, ela consegue escapar do exército, ela consegue escapar dos ufólogos, mas de quem ela não consegue escapar é dos extraterrestres, né? Tem todo esse meio tempo. Então, é todo esse momento. Por isso que eu falo que a vida do Marcos virou de ponta cabeça. Porque ele é um E cara ela, pacato. eu não, ela vai eu querendo spoiler, né? Mas fica à vontade. Ela, ela mantém contato com a mãe depois disso tudo? Não, porque a mãe foi morta, né? A Ah, mãe é. foi. Porque como ela cometeu um erro grave, segundo a lei de Teraski, né? Ela acabou sendo morta. Então, a responsabilidade está só com o pai. O mais engraçado, eu falo que eu acho que a parte mais engraçada aqui dentro do livro é quando o Marcos leva a Cristale para conhecer os avós. E aí os avós falam, mas como assim? Né? Até a irmã do Marcos falou, como assim? Você nunca namorou? Você nunca trouxe namorado? Você nunca trouxe ninguém? Agora traz uma filha, né? E para ele explicar, sem contar, né, a situação. E a Cristalen também, porque agora ela vai ter uma nova emoção, né? Conhecer os avós, né? E a ideia do Marcos era fugir, porque o Marcos faz muitos anos que não fala com os pais. Então, de Ah, repente, chegar do dia para noite, porque ele está fugindo, né? Chegar do dia para noite na casa dos pais e falar: "Ó, vim aqui apresentar a neta de vocês, né?" Então, tem todo esse impacto dos familiares também com a Cristale, né? E aí, esse adapto e tudo mais. Então, é tudo assim um período curto de tempo, tudo que acontece. E aí fica o que quem leu e ficam me mandando mensagem no WhatsApp, mandam mensagem no e-mail, as pessoas entram no meu site e mandam, viu, eu li, e o que vai acontecer agora? Não é? O que vai acontecer com a Cristal? E porque parou, né? O que vai ocorrer daqui para frente? Tem até uma conhecida nossa, que ela, a Lara, o nome dela, ela lê o livro e ela fica, toda vez que ela me encontra, ela fala, viu, tio, e aí? Quando que vai continuar a Cristal? Ela falou assim, eu tô pensando ainda o que vai acontecer lá na frente. Aí eu falei, eu brinquei esses dias com ela, eu falei assim, ó, o que você acha de eu colocar a Cristalin agora, né? Já adolescente, já querendo um namorado, não é? Porque ela vai querer arrumar um namorado também. Ela, não, ela não pode arrumar namorado, não. Então, são ideias que eu falo assim, então, quem sabe, no futuro próximo aí, a gente consiga dar continuação aí à questão da Cristale. Como será dali para frente? Ela como jovem, não é? Entrando na adolescência, como que o Marco vai lidar com isso, né? Uma filha que ele tem, ela vai se tornar adolescente, será que vai ter os mesmos problemas que os adolescentes daqui, né? Será que ela vai se envolver com as coisas terrenas também, né? Como vai ser? Então, isso aí fica o pensamento. fica para o leitor também ficar, né, tentando criar, imaginar isso tudo. Bom, eu já vou começar a minha leitura amanhã mesmo, Vai né? lá Que no texto fica uma dica muito valiosa de leitura, né? Cristalin. eu for. A Cristal, eu acho que E vale, esse eu nome, falo, né, vale a pena. tão delicado, né? Até teve uma escola em São Paulo que comprou uma quantidade de livros e ia passar para os alunos. Então eu fiquei muito, nossa, fiquei muito alegre, feliz, foi saber que, né, os professores já estão passando para os alunos. Eu falei, nossa, isso aí é uma... Imagine, eu como autor saber que crianças vão poder ler e vão poder comentar e falar. Então só estou aguardando, né, o que vão, qual vai E ser a tem crítica, perguntas. O né? Adriano perguntou, ou levam e o pai vai junto. Será que os extraterrestres vão levar a menina e o pai vai junto? Ah, e aí vocês vão ter que Olha, ler. nossa, que Aí tem que bacana. ler. E eu tenho certeza que todo mundo, né, que está assistindo está bastante curioso para conhecer essa história. Muito obrigada por essa dica de Imagine. leitura.
Com certeza deixou nós leitores bastante instigados para ler e conhecer. E aí, fazer essas perguntas que estão te fazendo. E aí, como que vai terminar isso? Ou não termina, né? Talvez É, essa seja a ideia. é porque fica aberta a ideia, né? Que o interessante é que por onde a Cristalin passa, ela deixa a marca dela, né? Ela consegue. Eu falo que nem esse dia minha filha falou assim: Nossa, pai, você lê o livro, você se apaixona pela Cristalin, sabe? E você quer ter a Cristalin perto de você, porque ela é uma menina esperta, ela é uma menina inteligente. Até tem uma coisa interessante que o próprio o próprio Marcos ele tenta fazer o cadastro dela numa escola, não é? E como fazer? Porque ela não tem RG, ela não tem CPF, ela não nasceu na Terra, não é? Não tem certidão de nascimento, mas ele tem que dar um jeito de registrar, não é? E ainda ele fala para ela assim, ó, você não pode falar que é de Terasque, né? Então vamos colocar que você é de Teresina, né? Aí tem que fazer tudo um cadastro, porque tá com a mãe, como se fosse a mãe fosse de Teresina, que o tio é de Teresina, não é? Que tem que ser do Brasil, E porque